amigo, não tem jeito, esse anime tá cada vez melhor. Teve a luta do vice-capitão Hoshina versus o Kafka, onde conseguimos ver o quão incrível o vice-capitão é em um acontecimento inesperado no final. Acompanha comigo até o fim para não perder nada desse episódio épico. Já vai deixando aquele like caprichado e se inscreve no canal para não perder nada do que postamos aqui. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. O episódio já começa com o pau torando, filho, porque no final do episódio anterior já ia começar a luta do Kafka versus o vice-capitão Hoshina. O vice-capitão já libera seus 92% de força do traje e vai pra cima com tudo do Kafka. Vale lembrar que o vice-capitão é especialista em batalha contra kaijus pequenos e médios, então o Kafka é presa fácil para o vice-capitão. Kafka fica em choque e não sabe o que fazer, porque não pode simplesmente socar o vice-capitão. Então na sequência já leva um corte da foice do vice-capitão. Kafka percebe que se ele se segurar não vai sobreviver de jeito nenhum, então começa a desviar dos golpes do vice-capitão, mas a velocidade dele é incomparável e começa a cortar o Kafka várias e várias vezes. Kafka percebe que em termos de velocidade o Hoshina é muito mais habilidoso até mesmo que o kaiju humanoide. Kafka fica assustado com tamanha habilidade do vice-capitão. Sério, o cara não é humano. Ele já corta novamente o Kafka, arrancando seu braço e o seu núcleo fica exposto. Kafka achou que tinha desviado, mas o vice-capitão era rápido demais. Kafka usa o poder de regeneração e percebe que ao fazer isso, gera uma fadiga absurda no seu corpo, então não vai conseguir repetir isso muitas vezes. O vice-capitão Hoshina, mesmo tendo começado a levar a luta mais a sério, não está conseguindo finalizar o Kafka. Isso deixa ele incomodado, percebendo então que a força do Kafka estava em uma escala de pelo menos 8 de 10. E isso faz dele um Daikaiju, um dos seres mais poderosos que foram vistos até então. Mas ele sente uma sensação estranha que o incomoda, mas ele deixa esse sentimento de lado e prepara um ataque com força total. As lâminas do vice-capitão até mudam de cor, parecendo que estão super aquecidas. Então ele lança um ataque super overpower cortante contra o Kafka e já arranca sua perna. Porém esse ataque não era o principal, era apenas uma distração para que ele pudesse finalizar o Kaiju número 8 de uma vez por todas, com um golpe no peito do Kafka. O vice-capitão Hoshina achou que venceu a luta, mas num ato de desespero, Kafka consegue segurar a espada, criando dentes em seu peito e enterrando a lâmina do Hoshina. Nossa, quase Kafka foi de base, hein? Kafka, de maneira inteligente, já sabia que o Hoshina iria tentar finalizar ele, atacando o seu núcleo, então já se preparou para defender e conseguir fugir dali o quanto antes. Então Kafka prepara aquele soco caprichado. Hoshina fica em choque achando que vai ser derrotado pelo Kaiju número 8, porém ele mira o soco na espada que manda o vice-capitão para longe, criando a oportunidade perfeita para o Kafka se mandar dali. E assim termina o primeiro embate do vice-capitão versus o Kaiju número 8. Absurdo, meu irmão. Mas fica comigo que ainda tem muita coisa que vai acontecer nesse episódio. Olha só, o vice-capitão Hoshina fica frustrado por não conseguir eliminar o Kaiju número 8 e reporta a todos que ele conseguiu escapar em seu relatório. Então vemos aqui Koro, que estava preocupada com Kafka, se perguntando se pode mesmo confiar nele, até que ele chega ali perto dela, todo acabado da luta contra o vice-capitão, e ela já fica toda derretida pro lado dele. Ele pede desculpa por tê-la preocupado. Ela se faz de difícil, que não estava preocupada com ele, até que ele quase cai por falta de forças, então ela o segura. Ele pede desculpas aqui, Koro, por não ter conseguido dar um fim no Kaiju humanoide, aquele que feriu gravemente ela na seleção final. Ela fica toda pela preocupação do Kafka. Será que vai rolar alguma coisa entre eles? Comenta aí o que você acha. Kafka tenta ir atrás do Ishikawa e do Haru para poder ajudá-los, mas também está muito ferido. Então Kikoru fala que eles estão recebendo o tratamento adequado para se recuperarem o quanto antes, e já dá logo uma bronca nele por ter sido responsável, correndo o risco de ter a sua identidade revelada. Passou por um fio de ter o seu segredo descoberto. Logo em seguida vemos o vice-capitão Hoshina refletindo sobre sua luta com o Kaiju número 8, e logo aparece a Mina, que já tira um sarro da cara dele, porque raramente vê ele desanimado daquela forma. Sério, ela tira até uma foto para ter de recordação. Ela pergunta a ele sobre a força do Kaiju número 8, e ele relata que provavelmente estamos falando de um Daikaiju. Então soubemos que a última aparição de um ser com tal força foi há 5 anos atrás, em uma região chamada Fukuoka. O vice-capitão percebe que as aparições do Kaiju número 8 não tiveram nenhuma vítima nos últimos meses, e que ele não parece ser um Kaiju que ataca sem distinção. Ele percebeu que o Kaiju número 8 não estava atacando ele para machucá-lo, e que a forma que ele lutava se
parecia muito com um ser humano. O vice-capitão parece estar aproximando cada vez mais da resposta. A mina é categórica e já fala na lata. Não importa que tipo de caju ele é, o nosso trabalho é exterminá-lo. Nossa, eu já fico imaginando como que vai ser quando ela descobrir que o caju número 8 é o Kafka, aquele que prometeu lutar ao lado dela desde que eram crianças. Depois disso, Ikaruga, um dos exterminadores, relatou algo muito importante a todos. Ele informa que o caju que atacou o Ishikawa e o Iharu foi um caju humanoide, aquele mesmo que apareceu na área do exame, e que quando encontraram ele tinha uma forma humana. Agora todo mundo já sabe que existem seres humanos capazes de se transformar em cajus. Logo na sequência, vemos o caju humanoide andando ferido, próximo a um túnel no meio de uma avenida. Um carro vermelho para na frente dele e sai um cara de dentro para mandar aquele cara que estava no caminho sair. E antes que pudesse reagir, ele já é logo devorado pelo caju humanoide, que além de devorá-lo, tomou a forma daquele humano e a identidade dele para si. Essa habilidade é muito perigosa. Agora o denominado caju número 9 tem um novo disfarce. Ele está se adaptando a essa nova forma e começa a planejar como vai derrotar o caju número 8, enquanto se esconde e se recupera. Na sequência, vemos Ishikawa acordando depois da batalha contra o caju número 9. Kafka e Kikoru estavam ali esperando por ele se recuperar e acordar. Ishikawa fica aliviado de ver o Kafka, que ele está bem depois de tudo que aconteceu, e agradece por ele e o Iharu terem sido salvos por ele. Kafka e Kikoru ficam em choque pelo agradecimento, porque o Iharu estava bem do lado de Ishikawa, e ele não sabia do segredo do Kafka. Então o Iharu já fica na dúvida do porquê ele estava agradecendo o Kafka. Aí eles arrumam um monte de desculpinha esfarrapada para enganar o Iharu e o besta cai. O segredo está a salvo de novo, pelo menos por enquanto. O Iharu fica se perguntando por que o caju salvou eles e de certa forma criou uma admiração pelo caju número 8. Ele começa a elogiar como foi a luta do caju número 8 e como ele arrancou a cabeça do caju número 9, e o Kafka começa a ficar todo se achando, dando mó bandeira e sendo suspeito mais uma vez. A Kikoru dá um socão nele e aí ele se controla. Meu Deus, o Kafka não tem jeito. Em seguida, vemos que todos prepararam uma festa para comemorar o sucesso da primeira missão e a recuperação do Ishikawa e do Iharu. E aí começa a zoeira, comida, bebida, todo mundo louco, aproveitando, discutindo como foi a primeira missão e buscando uma forma de evoluírem cada vez mais. Mas como todo mundo estava muito louco, começou uma confusão generalizada, treta atrás de treta. O Kafka chamou o mano fortão para queda de braço e para variar foi humilhado, mas essa festa tava top. Então o vice-capitão Hoshina pede a atenção de todo mundo para fazer um anúncio muito importante. Ele fala que devido ao desempenho de Kafka na missão e sua contribuição que ajudou todo o time a derrotar os cajus de forma eficiente, que acabou contribuindo em salvar várias vidas, esse feito é mais do que suficiente para ele ser promovido, meu parceiro. Agora nosso querido Kafka é oficialmente um soldado. É isso mesmo, com aquele 1% vagabundo de poder, ele foi capaz de mostrar o seu valor na primeira missão e já ser promovido. Bem-vindo à terceira divisão da Força de Defesa, Kafka. Todo mundo fica maluco de felicidade com a notícia. Agora a festa não acaba mais mesmo. No dia seguinte, Ibino Kafka é nomeado oficial da Força de Defesa pela mina Ashiro. Ele agradece e jura dedicação máxima em todas as missões, mas ele está meio sem jeito ainda perto da mina. Então antes de ir embora, a mina fala pra ele não se empolgar tanto e que ele ainda tem um longo caminho para poder batalhar ao lado dela. É isso mesmo. O Kafka percebe que ela nunca se esqueceu da promessa que fizeram e na empolgação já fala pra ela: você vai ver só, mina. E ela dá um sorriso e já manda ele pagar 50 flexões por não se dirigir à sua superior corretamente. Calma lá, bichão. A mina avisa que foi o próprio vice-capitão que recomendou a promoção do Kafka e diz pra ele não decepcionar após esse voto de confiança. Será que o vice-capitão já suspeita de algo? Ao anoitecer, o Kafka está estudando como de costume, então percebe que tem alguém tão tarde na sala de treinamento. Era o vice-capitão Hoshina, mas não era um treino comum. Ele estava se preparando para a próxima vez que encontrar o Kaiju número 8, para que ele consiga matá-lo com apenas um golpe. Kafka já fica em choque. Ele vai ter que se cuidar se quiser continuar vivo e no esquadrão. Ele percebe o quanto precisa se esforçar para alcançar o vice-capitão, que chamou a responsabilidade para si, não apenas para cuidar das pessoas, mas também do esquadrão. Kafka fica admirado e promete que irá se esforçar ao máximo. Mas você acha que acabou? Não, meu parceiro, é só porrada nesse anime. Lá no céu avistamos uns monstros voando e de repente um sorriso maligno surge. Um novo kaiju humanoide monstruoso
aparece. Esse parece até mais forte que o Kaiju número 9. Meu Deus, que episódio foi esse, mano? Chega logo o próximo, por favor. Fala aí o que você achou, quero muito saber. Se você gostou, já deixa aquele like caprichado e se inscreve no canal. Valeu demais, tamo junto, fui!